Ah, esse é tenso. A revolução. Vou contar. Era inverno e dos mais intensos. De vez em quando o céu cobria-se de vermelho e púrpura, anunciando ao povo que nos próximos dias o frio se acentuaria. Era muito mais frio que hoje. E quando a manhã chegava, esvaecia-se a neblina e um solzinho fraco vinha iluminando as ruas, ia e vinha. Lá pelos lados da tropinha, o céu se tornava escuro e escamoso, tirando a tranquilidade de todos, porque aqueles que tinham medo de temporal e dos raios, chuva forte é que vem de lá. Afinal, havia morrido aqui 2 crianças que brincavam no quarto, pulando de uma cama a outra, e o raio entrou pela janela e atingiu as meninas. A criançada via escurecer aquele lado de lá e corria para casa, fechava a porta e as janelas, de tanto medo. E o vento varria as ruas e os primeiros pingos d'água eram gelados. E logo vinham caindo os bloquinhos de gelo. Depois, tempestade e fortes enxurradas. Nessa tarde de chuva, um homem rico chegou no campo e deu ordem aos seus trabalhadores para desmanchar um rancho cheio de criança. Deitaram fora as madeiras e o capim que cobria o teto do rancho. Aos gritos ele dizia: queimem tudo, coloquem fogo. E desabrigou a família, as crianças pequenas. Assim que queimou tudo, a chuva caiu. E todos ficaram no relento e chorando. Um homem que não se compadeceu dos inocentes, não valorizou a vida, mas valorizou mais a madeira, o terreno, né? E fez essa atrocidade. Foi tamanha maldade a do ser humano, eu me lembro. Deram o nome de Revolução Datense. Os homens saíram às ruas armados de espingardas e revólveres, debaixo de suas capas gaúchas, dispostos a fazerem justiça. Debaixo dos tetos, forrado por esteiras de bambu e taquara, as mães dominavam as crianças e sentiam grande medo desta guerra. A cidade foi cercada por todos os lados para não deixarem sair o homem, sair dessa cidade. Uma turma no trevo, outra na saída da Beata, outros na Rua do Vento, saída pelo Pinho, outros bloqueavam a saída pela Tropinha. Na rua só tinha homens e chegavam policiais de fora para acalmar os ânimos dos machões daquela época. Uma velha senhora, lembro, porque eu vi, ela subiu no pé de abacate com um rifle, apontando para todos os lados, mirando de onde sairia este homem.
ela queria fazer o acerto de contas por conta própria. Ninguém mais viu o homem e nem os seus trabalhadores, com a notícia que ele havia conseguido fugir antes mesmo de fazerem o cerco. Aí eu saí para a rua. Aproveitei uma distração da minha mãe, porque eu tive medo de fazerem alguma coisa ruim com meu pai. Então, corri. Me entranhei no meio dos homens, comentando o que acontecera, e eu fiquei perto do meu pai. Eu era tão pequena que ele encostou a arma na perna, com o bico virado para o chão, e eu percebi que a arma era maior do que eu. Devia ser uma espingarda, um rifle maior do que eu. Não entendo bem de armas. E eu fiquei com isso na memória, porque eu era tão pequena, né? E vendo a gravidade, a tensão daquele momento, né? E nunca mais esqueci. Assim, meu pai assustou com a minha chegada e foi embora para casa para me levar. E chegando lá, ninguém deixou ele mais sair na rua. Medo de que aquilo voltasse a acontecer, né? Assim, de o homem aparecer de repente e ter aquela mortandade, porque o povo estava disposto. Ia ser uma grande revolução. Não sei, eu não consigo nem imaginar. Aí meu pai ficou em casa, da janela víamos os outros homens alvoroçados, com raiva, empunhados, né, com armas na mão, né, e deixamos para fora tudo que havia aqui. Deixamos lá fora o ribeirão furioso como nunca, rouco, insistente e ensurdecedor. Parecia dizer que aquele injusto morava às suas margens, demarcadas pelo ribeirão de datas, mas não o pertencia, ocupava. Os cavalos batiam furiosos seus cascos contra o chão e contra a poeira. Elas, as mulheres, nós, as crianças, ajoelhadas em frente do oratório, rezávamos e pedíamos a Deus pela paz da cidade. Todos estavam presos, menos ela, as senhoras, menos elas, menos as crianças, né? Porque elas estavam em oração, libertas pelo poder de Deus. Estava também livre aquela que morava lá além do ribeirão, no Aleixo. O céu negrejara por completo e a chuva caía torrencialmente e levando o restante da poeira, acalmando a ira, o desejo de desforra. O inimigo escapara como um tigre não enjaulado, pelo caminho cortado pelo capão da amora. Deixou para trás a poeira em lama, a chama em fumaça, a ira em calma e as labaredas transformadas em pranto. Ficou na lembrança a quase revolução da Tense, fatos longínquos daquele dia de inverno que também se foram como a cortina cinzenta da fumaça e da chuva daquele dia. Deus abrigou e abriga todas as pessoas humildes que esperam nele, sempre, hoje e eternamente, porque Deus é bom.
curtam, se inscrevam e compartilhem. Tchau. Fica com Deus.